A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Mais uma oportunidade Deus nos dá para que nós se encontrem, né? Nós se ajunte e seja alimentado pelo alimento de Deus. Aqui no livro de Oséias, capítulo 11, Deus fala do amor dele e da ingratidão de nós. Nos tempos passados, era para aquele povo, agora é para nós. Deus, o amor de Deus não mudou, continua a mesma coisa ou cada vez melhor. Só não vê quem está cego. E só não ouve quem está surdo. Mas até assim, Deus faz o surdo ouvir para que ele ouça. E faz o cego enxergar para que ele veja. De todas as formas, o amor dele tem muita qualidade, o amor de Deus para com o povo. Aqui no capítulo 10, diz assim: Israel semeou malícia e segurar destruição. Ou seja, e vem destruição. Porque o que eu planto, eu colho. A Bíblia é bem claro isso. E aqui na terra, não só na Bíblia, mas aqui na terra, se você plantar limão, você vai colher limão. Se você plantar uva, você vai colher uva. Se você plantar maldade, você vai colher maldade. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. É? Então, mas ele diz assim, ó: Israel é vinho luxuriante, que dá o fruto, segundo a sua abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares, como melhor a terra, tanto mais bela coluna fizeram. O seu coração é falso. Olha só, eu estou no capítulo 10. A palavra é no capítulo 11, mas eu estou no capítulo 10. Ó. O seu coração é falso. Por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Só aí já dá para você entender o que o povo fez. Para que Deus venha determinar a vida do povo, o que nós fizemos, colheremos. Né? É fato que o povo não procura o exemplo ou se exemplar. Ou seja, o povo não procura, né, melhorar, não, cada vez piorar. Por isso que Deus já corta, né? Ou seja, com seu fruto que você plantar, você vai colher. Mas a palavra no capítulo 11, né, que Deus colocou no meu coração, o título é assim: o amor de Deus Pai. O amor de Deus Pai. A ingratidão de Israel. Como assim ingratidão? Sabe? Quando eu faço um favor para você que você maldiçoa, é igualzinho. Que você não dá valor, é igualzinho. Entendeu? É só uma referência. Por exemplo, eu faço algo de bom para você e você recompensa com a maldade.
Isso quer dizer, Deus está mostrando o amor dele para nós, só que nós recontribui com a ingratidão, com o mal, com as mentiras, com a iniquidade, com as transgressões, com o pecado. Isso não alegra o coração de Deus, só entristece, só acende a ira de Deus. E diz assim, ó, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito eu amei, e do Egito chamei o meu filho. Quem é o filho que está falando? Jesus Cristo. Aí aqui, ponto, ali falou. Aí fala assim, quando mais eu chamava, tanto mais se iam da minha presença. Se você ir lá em Mateus 2,15, você vai saber quem é este filho que ele chamou do Egito. Mateus 2,15. Vamos lá, pô. Você vê quem é este filho que ele chamou. Aqui, ó. Mateus 2,15, ele fala assim. No 14 ele fala assim, dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu ele, quem? Ele, José, né? E partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que for dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. E quanto mais chamava eu, mais se iam da minha presença. Ou seja, Deus ele tem mostrado, ele tem colocado algo que não precisaria para nós saber que ele é Deus e que nós depende dele. Mas mesmo assim, com a nossa segura eu digo cego, nós se torna cego porque nós faz que não vê, nós ouve e faz que não ouve. Então eu digo com a nossa segura e a nossa surdez, né? Nós se coloca diante de Deus como um inocente. Então, mas tudo isso, Deus tem misericórdia e mostra a misericórdia tantas vezes que for preciso. Mas cuidado que isso acaba a oportunidade, como tem acabado para muita gente, acabado a oportunidade e tem se dado mal à humanidade. Então, quanto mais se ia da minha presença, sacrificava a Baalim e queimava incenso às imagens de escultura. Ou seja, Deus chamou o filho dele, não só o filho dele, que antes Deus vem trazendo pessoas de bom caráter, para ser usado, para ser resgatador, ou seja, Moisés. Ali veio Noé. Noé fez um papel que a humanidade não acreditou. Rio de Moisés, de Noé, zombava, né? Só que quando chegou para se cumprir a verdade, lá em Josué 21, diz, capítulo acho que 40 e pouco, versículo 40 e pouco, capítulo 21, né? Deus diz que nenhuma promessa falhou e não vai se falhar. Deixa eu ver aqui. Nenhuma promessa, Josué
capítulo 21. Aqui. Capítulo 21, versículo 45. Né? Diz: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falar à casa de Israel. Tudo, tudo. O que é tudo? É tudo se cumpriu. Deus está fazendo que se cumpra todas as coisas. Mas para a humanidade tem piorado? Tem. Por causa da população, do próprio coração. Como ele diz aqui, né? O seu coração é falso. Quem é o coração de quem? É o coração de Deus? Cara, que não. É o nosso coração. É o nosso coração. O coração naquela época, o coração do povo. Né? Ali Deus enviou muitos sacerdotes, muitos profetas. E que o povo, infelizmente, matava. Se não matava como pessoalmente ali, como carnal, mas matavam espiritualmente. Pode. Espiritualmente. E no dia de hoje, a humanidade tem matado os profetas, os pastores, bispos, apóstolos, aqueles cantores que cantam os louvores de Deus, aqueles que têm saído para mostrar a Deus, mostrar o caminho, né? O caminho do Senhor. E eles têm matado espiritualmente. Tem uns que não cantam mais, tem um que não prega mais, né? Então Deus ficou muito triste a ver a decisão deste povo, daquele povo e deste povo também agora. Porque enquanto mais é falado o evangelho, pregado o evangelho, a população cada vez mais zomba. Só que vai ter um dia que vai ser igual como foi Noé. Zombavam, riam e diziam que Noé era doido. Só que quando Noé entrou na arca, que Deus fechou a porta pelo lado de fora, não foi nem para o lado de fora, para o lado de dentro, porque senão Noé ainda ia abrir a porta. Noé tinha um coração bom. E o povo viu que a água subia e que cada vez caía mais água, e a água cada vez mais subindo. E quando deu um ponto que o povo se desesperaram e começaram a gritar a Noé. Por que os homens de Deus dizem: se converte enquanto é tempo? E quanto é tempo, gente? É essa parte. Enquanto é tempo, é essa parte. É que o povo, né, esteja pronto para se converter. Ou seja, se não tem força, mas Deus dá força. Deus não envia nenhum preparo para que você venha comer se não estiver pronto. Deus não é como o homem. Não. Deus é diferente. Como diz aqui em Oséias, no capítulo 10, versículo 12, olha o que Deus fala assim: então eu disse, semeais para vós outro em justiça, ceifai segundo as misericórdias, arrai o campo
pose, porque é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha. Ou seja, cuidado, nós temos que ficar, porque nós não sabemos o dia. Então, até que Ele venha e chova a justiça. Não tem nada a ver com água, não, tio. Aliás, com água também, que o Senhor Jesus é água. É a fonte da água viva, diz, né, no livro de João. E chova a justiça sobre vós. Então, Deus, como está bem claro, o coração da humanidade é falso, é corrupto, é maligno, tem maligno ali, né? É cheio de rapina. Mas tem conserto? Tem sim. Tem conserto. Se não tivesse conserto, Deus não estaria dizendo, né? Porque é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha. Ou seja, é tempo, ainda dá tempo. Mas cuidado que esse tempo pode ser como o tempo daquele povo quando Noé entrou na arca, que depois eles gritaram: Noé, salva-nos. Pois é, não era para ele gritar, não era Deus para salvar? Então, em muita gente eu vejo que quando está nas últimas ali para morrer, faz o cão, usa até o cão, não é o cão que mais usa ele, não. E depois, quando está morrendo, ali nas últimos segundos ou hora, está lá pedindo oração, pedindo algo a um homem justo, a um homem que ora, a um homem que serve a Deus. Só que Deus diz aqui, né? Buscar enquanto é tempo. Buscar enquanto é tempo. Vai ter esse tempo que não vai ter mais. Esse tempo vai esgotar. Esse tempo vai ser determinado para o homem. Para Deus tudo tempo. Deus não há limite. Mas para o homem há limite. Tem uma palavra em Ezequiel 47, se eu não me engano, ou 49. Por ali. Que Deus chamou Ezequiel, através do Espírito, e levou ele a uma água, a um rio, e saiu, ele media e ele caminhava até tal ponto, depois media de novo, e aí ia subir na água, quando chegou no pescoço. Isso, gente, isso não tem nada a ver com água, é figura de linguagem, é quando a tempestade, né, não tem mais jeito, que nós não se segura, ou seja, é quando a desgraça está na sua vida, que você não tem mais controle na sua vida, você não controla mais a derrota, você não consegue mais se animá-lo, você não consegue mais ver alegria, isso é a limitação, o homem tem limite. E Deus levou aquele homem, aquela água, para ele saber que o homem tem limite. Ou seja, nós aguenta um dia, 2 dias, mas quando a tribulação aperta, nós não se segura. Nós chama por socorro. Então Deus dizendo naquela mensagem, né, para nós ter Ele como em primeiro lugar. É o único que protege da tribulação. Da tribulação. Então ele diz aqui, vamos lá no capítulo 3, o povo ainda, as imagens de escultura, fazia seu Deus, né? Isso quer dizer, Abauim quer dizer, né? Abaal, as pessoas não fizeram um bezerro quando era na época de Moisés. Moisés foi buscar Deus para trazer a resposta, a bênção, o povo ficou fazendo besteira. E continua agora. Ainda zombava ainda de Noé. Ou de Moisés. Agora a mesma coisa. Quando o povo de Deus busca a Deus, estão zombando. Estão colocando Deus, o Senhor Jesus aí numa coisa lá e sendo derrotado pelo Satanás. Quando foi que o Senhor Jesus foi derrotado pelo Satanás? Por isso que o homem,
o homem colhe o que ele planta. E depois não há choro. O homem rico que morreu na época de Lázaro, o choro dele, tem gente que diz assim, o que chora, tem um dizer aí. Mas infelizmente aquele homem rico não recebeu. Chorou, lamentou, orou. Eu nem sabia, nem sei se ele orou, porque ele não sabia não. Quando estava tomado do Satanás, ele não consegue mais orar não. E tem muita gente já assim. E diz aqui no capítulo 3, olha o que Deus fala aqui, ó. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, ou seja, coloquei nos meus braços, é a mesma coisa. Mas a palavra está dizendo assim, tornei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Ou seja, aqui uma tradução melhor para nós entender. Ou seja, Deus falando, eu coloquei ele no meu braço, só que eles não perceberam que eu é o que resolve as situações. Tem muita gente dormindo. Tem muita gente dormindo, né? E esse dormir é porque dá prioridade à maldade. E agora eu estava assistindo uma programação, na sua opinião, que é do doutor e ao mesmo tempo pastor Denis, né? Lá de Estados Unidos, mas ele também atua aqui no Brasil, né? Deus abençoe ele aí, pastor Denis. E ele faz esse programa e coloca umas pessoas para discutir o assunto. O assunto era a K9, a droga, né? E o tema era, quem era o responsável? Os pais, que eram os filhos, ou as autoridades? Aí de quem você coloca? Neste ponto, é claro que os pais também têm culpa. Mas, peraí, se o pai faz uma parte e as autoridades fazem ao contrário, de que é o erro? Se os pais levam para a igreja, a autoridade impede de o culto ser realizado, de quem é a culpa? De quem é a culpa? É esse que criam lei para impedir de falar do nome de Deus? Quer dizer que a culpa não são das autoridades, não? É claro que é. Nem todas as autoridades. Nem todas. Mas eu me refiro de uma cidade aqui em São Paulo, que um promotor, um homem lá acima, lá, né, decretou que não pode falar nem a Deus na escola, no lugar ali, no colégio. Vai com Deus, não pode falar isso não, que é preso ou seja até morto. De quem é o erro, de quem é a falha? Para mim, o meu ponto de vista, é das autoridades. Que se criasse uma lei rígida, e se criasse uma lei que colocasse o bem dentro do colégio, dentro de um parque, dentro de de qualquer, aonde que for, dentro dos ministérios, dentro lá dos governadores, dentro dos prefeitos, dentro dos ministros, tivesse uma lei, um decreto, que todo mundo adorasse a lei, de que era, aí eu ia ver de quem era. Porque isso nos velhos tempos aconteceu. Aconteceu isso. Josafá chamou Judá e toda a cidade vizinhança, e todo mundo foram se curvar diante de Deus. E lá diz, homem, mulher e criança. Quem faz um papel desse agora? Estão tirando para não falar no nome de Deus. Que é a culpa então? É de pai? Eu coloco das autoridades.
Porque a gente leva, por exemplo, meu filho eu levo para o colégio, levo para a igreja, e depois eu levo para o colégio. Lá dentro do colégio tem o quê? Dentro do colégio tem o quê? É a criança que não. Agora o nome, a criança quem escolhe se é mulher ou é homem. Se ele ser homem, ele pode ser mulher. Para aí, gente. De quem é a culpa? É das autoridades, rapaz. Infelizmente é. Se colocar umas pessoas de respeito para ser concluir, colocar o conjunto de lei que seja responsável. Seja responsável. Porque todo mundo, aqui na lei, aqui fala, na Bíblia, o que você plantar, você colhe. Ou seja, se você matar, você tem que ser o quê? Fala. Se você roubar, você tem que ser o quê? Então, mas não, dão valor a isso. Dão valor a isso, as autoridades dão valor a isso. Algumas autoridades querem impedi-lo das coisas erradas, mas infelizmente tem algo que lá em cima que é tomado pelo mal, né? Acho que ele é quem já está usando o Satanás, não o Satanás usando ele, e aí continua com essa coisa, ou mesmo, já de início até o final, ele já foi concluído aí boletim, já foi concluído aí o diploma, tudo na enganação, e aí subiu. Mas isso vai chegar um tempo. Na época de Noé chegou um tempo, e Deus determinou. Deus ama, Deus é amor, mas também é justiça. Ele quer você na justiça dele, mas também faz justiça. Quando você faz o mal, você tem que receber a justiça de Deus. É a mesma coisa, você planta, você colhe. Ainda que demore um dia, 2 dias, eu não sei, quem sabe é Deus. Às vezes até demora um pouquinho para que você se converta. Se converta. Então, e Deus diz aqui na palavra, todavia eu ensinei a andar. Deus continua ensinando como se deve andar, como se deve amar. Mas eles querem, né, andar naqueles que andam no erro. Eles querem aprender a humanidade, aqueles que andam no erro. E diz aqui, ó, a Efraim, tomei-os pelos meus braços, mas não atinaram que eu os curava, ou seja, que eu é quem resolvia as coisas. Atraí-os com cordas humanas. Tá, papai já vai fazer. Com corda humana, ou seja, pastor, bispo, apóstolo, homens de Deus, porque evangelista, aí ó, padre papa, bispo, tem que falar a verdade, tem que falar da Bíblia, não tem que falar de pedaço de barro que não faz nada, não. E mais cultura, como diz aqui a palavra aqui, ó, não, tem que falar daquele que se move, daquele que fez você, daquele que criou você, e colocou o Espírito, um sopro, e ele também tira com o sopro. Então esse é que nós temos que falar. Tem que falar a verdade, tem que falar de Maria, falar de Pedro, falar... É claro que eles foram uns homens de Deus, mas a carne dele é igual à nossa, que ele não salva ninguém. Tem que falar a verdade. Não salva ninguém, só salva Jesus Cristo quem salva. As pessoas estão confundindo, né? Homem não salva ninguém. Homem não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Então para de falar em homem, fala em Jesus Cristo, né? Adora Jesus Cristo, né?
se prostra diante de Jesus Cristo, busca Jesus Cristo, Ele é quem salva. Só Ele. Ainda tem mais, quando Ele diz que eu sou o caminho. É porque Ele está dizendo não há outro. Eu sou a verdade. Porque não há outra verdade. Ele não disse eu sou uma das verdades. Não, Ele disse eu sou a verdade. Então não há Pedro, não há Maria, não há João, não há Lázaro, não há Manelo, não há Antônio. Não. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Outro não salva, não salva. Só Jesus Cristo, povo. Abra o olho. Não, ou seja, esqueça a placa de igreja e lembra da placa. Jesus Cristo é o meu Salvador. Salvador quer dizer que salva. Lembra do nome de Jesus Cristo. Esquece o nome de todos. Os outros, todo mundo pode ter raiva de você, pode fazer o que você quiser, mas se Jesus Cristo não tiver com raiva de você e você tiver com Ele, você será salvo. Tá? Ainda que o mundo inteiro faz como o rei Davi, ainda que o exército inteiro venha contra mim. Mas se Deus é com ele, como ele diz, se Deus é comigo, eu não terei medo. Assim, a mesma coisa é a salvação. E diz aqui Deus, ó, atraí-os com corda humana. Que é corda humana que eu falei? É pastor, bispo, padre, papa, bispo, pastor. Aí homem de Deus que prega a palavra de Deus, né? Que não anda distorcendo a Bíblia, não. Oh, gente, é fácil. Quando nós deixamos Deus usar, infelizmente, se torna fácil, porque Deus sabe de tudo. Sabe de tudo. Não precisa eu tentar falar bonito. Não, Deus é quem fala. As palavras de Deus Ele já colocou já bonita na Bíblia. Não precisa você inventar. Não precisa você andar de cabeça para baixo, igual morcego na sua igreja, no templo lá. Não, precisa não. Precisa não. Deus é quem faz a obra. O poder é de Deus. O querer é de Deus. E diz aqui, traí-os com corda humanas, com laço de amor. Quantos milagres você não já aconteceu na sua vida, na vida da sua família? Num parente, num amigo, num próximo. Ainda que você não é da sua família, mas que próximo ali, ao lado da sua casa, ou até mesmo junto com você, Deus fez um milagre, mostrou para você. Isso é uma parte do amor de Deus para que você veja. Quantas vezes, você nem imagina quantas vezes você foi protegido sem você perceber. É um exemplo de amor que Deus está enviando, que Deus está mostrando, né? E a humanidade não percebe. Com laço de amor. A palavra de Deus, gente, é um laço mais precioso. E que você tem que deixar ser laçado. É o único laço que você tem que deixar ser laçado. Esse é amor aqui, ó. Tem gente que ainda fica zombando ainda. Que zomba. A vida é triste. O fim dele é triste, dessas pessoas que zombam. É isso mesmo. E diz aqui, ó. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixas. Ou seja, você sabe o que é cabeção? Cabresto, rede. Lá no norte tem isso, bota no cavalo que você leva o cavalo para onde você quer. E Deus tirou
É isso que ele está dizendo. Você está com o jugo, você está com o Satanás dentro de você, eu tiro, eu expulso ele. É a mesma coisa. Se você está com a causa que não resolve, eu resolvo. Se você está com a enfermidade, eu curo. Deus está falando, é isso, é jugo. Isso, ele não falou que jugo. É qualquer tipo de jugo, Deus tira da sua vida. Né? Então, fui para eles como quem alivia o jugo. Alivia o jugo de sobre as suas queixadas, perdão, eu falei queixa, mas é queixadas. E me inclinei para dar-lhes de comer. Aleluia. Então o povo de Deus, ó, não voltarão para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, com R minúsculo. Rei com R minúsculo, quer dizer homem. Porque recusa-se converter-se. Ali por dentro vai assim, ó. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirás aos seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. O que é capricho? É a sua direção que não serve, que não é exemplo para você. Ou seja, exemplo que é de errado. Quando nós tomamos a nossa direção, Deus em Provérbio tem uma palavra que diz capítulo 3 ou é capítulo 5 que fala: não se estripe no seu próprio entendimento. Ou seja, na sua direção. É o que Deus está falando, seu capricho. Quando nós se encaixa no nosso capricho, na nossa direção, naquilo que nós focamos, mas que não vem de Deus, isso é uma perdição para nós. Nós se deixa ser elevado por qualquer coisa e que não seja de Deus, sabendo que tudo que é de Deus é bom. O que vem de Deus é bom. É. Aí diz, Sodoma e Gomorra foi destruído, veio de Deus. Não, veio do homem. O homem foi que procurou, foi que plantou aquilo. E quem planta, colhe. Por isso que é ministro, presidente, prefeito, governador, deputado federal, deputado estadual, pastor, bispo, apóstolo, né? Todos, o que plantar, colhe. Isso está bem claro, gente. Isso porque o seu coração é falso, gente. Nós não podemos se apoiar em nós, porque nós somos falhos. Nós temos que se apoiar em Deus. Né? Nós temos que se apoiar em Deus. Aqui, quando eu falei em estriba, em Provérbio 3, capítulo 3, versículo 5, diz assim, no 4 fala assim, e achará graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor. Ou seja, se nós se lançar a Deus, nós pode ficar garantido. Ele está falando, fica garantido. Se lança aos meus braços e fica garantido. Então, seja comigo. Você está garantido. Ou seja, nenhum mal atingirá você. Ainda que vai contra ti. Mas não atingirá. E diz aqui, confia no Senhor de todo o teu coração. Mas aqui está dizendo, o coração do homem é falso. E agora? Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribe nos teus próprios entendimentos. Reconhece-o em
todos os teus caminhos. Ou seja, não sai nem para a direita, nem para a esquerda, né? Não dá ouvido a nada. Reconhece que Deus é o teu Deus e que nada vai falhar. Nada vai falhar. Né? Então isso é que ele diz, você reconhece em todos os teus caminhos, ou seja, se você se colocar diante dele de todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, Deus não vai deixar, né, o mal atingir você. Eu me lembrei, sabe do quê? Um dia eu saí daqui, orei, peguei a minha moto e fui para o serviço. Cheguei no portão, antes de chegar no portão, de longe eu vi o portão aberto. Mas antes de chegar no portão tinha um homem com o carro parado. E ele não estava dentro do carro, estava na frente do carro. E quando eu fui passando, ele mandou parar e eu parei. E ele puxou uma faca e disse, eu vim te matar. E eu saio de casa, entrego meus caminhos para o Senhor. E digo, faça a tua vontade, Senhor. Porque tu serás o meu protetor em todo o tempo. E enquanto nós confiar, ele será. E nesse dia, quando o homem falou isso, não deu tempo nem eu desligar a moto, nem tirar o capacete da cabeça. Do jeito que eu parei ali a moto, ele puxou a faca e disse, eu vim te matar. E eu disse, você pensa que vai matar, mas o mesmo momento que você veio para matar, você pode morrer. Porque se Deus é comigo, o que está contigo é menor do que Deus. E quando eu comecei a falar, com certeza não era eu falando. Porque às vezes eu nem lembro do que eu falei. Quando nós fala, quando o homem fala, nós lembra do que nós falamos. Vai para um julgamento, vai para um processo para você ver. O advogado fala, ó, fala assim, assim, assim. Chega lá, você lembra tudo o que é para você falar. Chega em casa, você consegue falar a mesma coisa. Mas se é o Espírito Santo falando, você não consegue lembrar o que ele falou. Porque eu não consigo lembrar o que foi dito lá. E o homem começou a chorar, botou a faca na cintura, pegou seu carrinho e saiu e foi embora. Infelizmente aconteceu isso, né, no meu trabalho. E eu jamais vou dizer que sou heróis, não, jamais. Porque heróis é o Espírito Santo, né, que intercede por nós. E Deus ouve. Quando o Espírito Santo intercede por nós, ele ouve. Então, e aconteceu isso no meu trabalho. E eu ainda hoje conto isso para engrandecer o nome do Senhor Jesus, que foi ele que me salvou. Né? Ele me salvou. Porque ali eu não tinha nenhuma reação. Eu estava, por exemplo, a humanidade, assim, para mim pegar alguma coisa. Nem um capacete ele deixou pegar. Em cima da moto. E minha moto era tão pesada que se eu... qualquer coisa ela caía. Era uma Tenere 600 nessa época. Então você vê como que é as coisas. Mas Deus foi o meu protetor. Por isso que o rei Davi fala. Se vier o exército inteiro, ainda não temerei. Porque quem está com Deus, gente, Deus não é um homem, não é um pastor, Deus não é um bispo, não é um rei, não é um presidente, não é ministro, que anda dando canetada aí para cima e para baixo. Não, Deus é Deus. E quem planta vai colher. Quem planta vai colher. Eu não estou profetizando não, e é a Bíblia que está falando. Se eu plantar o mal, eu colho o mal. Então isso fica para quem quer que seja. A palavra de Deus é bem discreta, é bem fácil de entender e fala a verdade como nenhum homem fala. Então diz,
Não se estribe dos seus próprios entendimentos, o homem mau, o homem do coração falso. Então se estribe em quem? Em Deus. Se apoie em Deus. Você que está dando canetada, se apoiando em homem, o seu dia pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana, E você, dali por diante, você vai ser o quê? Comido de bicho, comido das feras, besta fera, E não vai, o teu nome não vai estar no livro da vida, que é o livro do Senhor Jesus Cristo, que ele está lá. Então cuidado com as canetadas que vocês dão. E é qualquer um aí, não é só ministro, presidente, não. Tem pastor que está dando canetada agora também. No povo eu vejo. Pelo amor de Deus, gente. Nós tem que ser sincero. Feliz o homem que acha sabedoria. E o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor é a sua renda do que o ouro mais fino. Abre a tua mente, homem nécio. Homem nécio é aquele que demora a pegar as coisas, aquele que demora a conhecer o que Deus está falando conosco. Então Deus deixou bem claro. Atrair-os com corda humana. Deus continua atraindo. Deus continua jogando uma tarrafa para pegar você, e você correndo com medo, se desviando, e continua se enfiando na maldade, naquilo que não presta. E diz aqui, corda humana, com laço de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhe de comer. Aleluia, glória a Deus. Então, gente, a palavra é essa, que Deus, aí a ombreira, Geralda Moreira, está assistindo. Que Deus abençoe você, continue sendo essa mulher abençoada, cuidando do povo, e continua com a direção de Deus, que a nossa não serve para nada. Então continua com a direção de Deus, tá? Deus abençoe a cada um que vai ouvir esta pregação, que Deus coloca na mente. Se a humanidade está com o coração fechado, que Deus abre a porta, que Deus abra essa porta. Se a humanidade não está abrindo, Senhor, pois abre a porta, Senhor. Tem deles que não tem força para abrir mais a porta. Tem não, tem força mais não. Pois abre essa porta, Senhor, para este homem, para esta mulher, para que o teu entendimento, a tua sabedoria, a tua direção entre na vida deles, e que eles possam ser salvos. Para que eles possam ser salvos, Senhor. Só o Senhor salva. Pois se ele não tem força para abrir essa porta que o Senhor está batendo, pois abre essa porta. O Senhor Jesus abriu com porta fechada. O Senhor entrou aonde estavam os discípulos, Senhor. Ele entrou. Então para o Senhor nada é difícil, nada é impossível. O Senhor faz tudo. Nas tuas mãos está o poder. Pois que seja assim, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, com a tua direção, Senhor, e com a tua permissão, Senhor, eu estendo a minha mão para que seja tocado o teu poder na vida do teu povo, Pai. Senhor, tem muita gente neste exato momento que saiu até para fazer o mal. O mal já tomou ele por inteiro, Senhor. Tem deles que estão aflitos, angustiados, com o coração abatido, que as forças já não aguentam mais ficarem de pé, Senhor. E se o Senhor não acudir, Pai, estas pessoas, quem vai acudir, Senhor? Senhor, eu te peço em nome de Jesus, toma ele em tuas mãos.
dá força. O Senhor disse, Pai, que dá força àqueles que não têm mais força. O Senhor levanta aqueles que estão caídos. Oh, Pai, chega este momento agora na vida do teu povo, Pai, que o teu poder alcança cada um destas pessoas que está definhando, que estão nas drogas, no álcool, que estão na prostituição, que estão na cadeia, nos hospitais, com ferimento, precisando de uma cura, Pai. Tem muito precisando de um rim, de um coração. Meu Deus, toma em tuas mãos, Pai. Cura, liberta, salva o teu povo. Toca, Pai, naquela criança chamada Israel, Pai. Meu Deus, e dá a saúde dele, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, para os médicos, para até agora, para arrumar uma chance para fazer a cirurgia, nunca encontraram. O Senhor não precisa, Pai. Não precisa de tempo. O Senhor é quem é o tempo. O tempo está nas tuas mãos, Senhor. Pois cura, Pai, assim como o Senhor fez aquele milagre na vida do filho do centurião, do moço, Pai. Faz na vida desta criança e de outras, Pai, que se encontra doente, enferma. Eu oro pelo teu povo que está doente, que está com o coração doente, sujo, e que a mão do Senhor, o sangue do Senhor Jesus Cristo, venha lavar, venha purificar o coração desta pessoa, e que faça eles estribar somente no Senhor, confiar somente no Senhor e não nele mesmo. Senhor, restaura o teu povo. Restaura a vida do teu povo, aquele que não tem o pão para comer, nem a água para beber. Que seja entregada pelo Senhor, Pai. Meu Deus, dá uma oportunidade a eles. Agora eu estava conversando, vendo uma live de uma jovem, Senhor. Eduarda, Pai. Que o Senhor alcance ela, Pai. Lá de Santa Catarina. Meu Deus, eu até falei do Senhor para ela. Mas que o Senhor sabe que, como o povo estão atinados para o mal. E não dão valor, não dão ouvido. Oh, Pai, perdoa ela e alcança ela, Pai. Eu não conheço e nem ela me conhece, mas o Senhor conhece ela. Pois dá oportunidade para que ela seja livre, Pai, do mundo. E que o Senhor possa usá-lo, ela, daqui para frente, como instrumento nas tuas mãos. Meu Deus, eu oro pelos pastores, pelos bispos, pelas pastoras, missionários, pelas bispas, apóstolos. E principalmente também, Pai, pelos ombreiros, pelos apoios, pelos padres, pelos papas, ministros, pelo presidente, pelos governadores, deputados federais, deputado estadual, pelos senadores, Pai. Que a mão do Senhor, Pai, toca neles e muda a vida deles. Muda a direção deles, daqueles que estão com a direção tortuosa, Pai. Senhor, em nome de Jesus, faz milagre na vida destas pessoas, Pai. Senhor, eu oro também pelos presbíteros, né? Pelos presbíteros, um homem de Deus, o Elson, e esposa, a família dele. E que o Senhor, meu Deus, toca na filha dele, Pai. Que se encontra, meu Deus, enferma neste exato momento, Pai. Mas eu creio que o teu poder, Senhor, se tu quiser, tu cura ela agora, Senhor. Porque o Senhor é quem cura, quem liberta. Pois que se for da minha vontade, Pai, ela será curada agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, eu oro pela minha família, que eu entrego ela em tuas mãos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.